Dia de soco na cara de personagens que praticamente andam no ar e do golpe mais temido por todos os mestres, o golpe atordoante. Hoje é dia do monge. Bora! Seja bem-vindo ao Condado, se ajeite aí na sua toca, me fala porque todo chefão é imune a atordoar quando tem um monge na mesa e bora falar de RPG. Então antes de a gente começar o vídeo, vamos falar do nosso desafio mortal, né, que vai acontecer terça-feira que vem, dia 10 às 19 horas. E para você participar desse desafio mortal, é só você ser membro do nosso canal. Vai ter um post lá na comunidade só para quem é membro e lá tem como você faz a inscrição para participar desse desafio, que vai ser uma invasão no acampamento orc, que tá muito fantástica. As casinhas orcs estão muito legais, as miniaturas orcs nem se fala. Então se você quer participar, se você quer ver como é que é isso, se isso é pra você, clica aqui, ó, nesse link aqui, ó, tá aparecendo aqui, dá uma olhadinha na nossa primeira vez que a gente fez com o pessoal brigando contra o Vecna e ver mais ou menos como é que é lá, ver se você gosta, ver se você quer participar. Tenho certeza que você vai se divertir muito se você participar. O pessoal que participou com a gente adorou, se divertiu pra caramba na aventura. Foi uma batalha contra o Vecna level 20 e agora é uma batalha mais modesta, né, contra orcs, mas nem por isso vai deixar de ser mortal. Certo? Então só você se transformar em membro, é baratinho, é R$8, R$8,90, se eu não estou enganado, R$7,90. Só você deixar de tomar uma coquinha aí, já tá tranquilo. Um suco que você deixa de tomar também, vamos supor que você toma suco. E você já consegue ser membro e você consegue aproveitar tudo que a gente oferece para os nossos membros aqui, beleza? A gente tá fazendo nossos guia, né? Hoje é o primeiro vídeo do Guia do Monge. Se você tá vendo aqui depois de muito tempo esse vídeo e por acaso já soltamos um monte de outro de vídeo do Monge, tá aparecendo aqui, ó. Aqui em cima tá aparecendo a playlist do Monge para você ver todos os vídeos que tem sobre o Monge, beleza? E nossos guias funcionam assim. O primeiro vídeo a gente fala sobre as características gerais, inspirações e funções que você pode ter dentro do jogo ali com essa classe. No vídeo 2 a gente fala das subclasses e no vídeo 3, 4, 5, 6, 7, 8, até por aí pra frente, a gente vai aprofundando cada vez mais na classe, falando de talentos, falando os melhores talentos para cada subclasse e por aí vai, beleza? Então o monge é aquela classe, né, que em 2014 o pessoal via muito como uma classe fraca, mas a gente já achava uma classe até poderosa. Lógico que tem os seus defeitos ali, talvez no quesito de vida, ou até mesmo de como você vai fazer a sua CA acaba sendo fraca, ou até mesmo seus ataques não são tão fortes, mas ela foi cada vez melhorando com o tempo, a sua subclasse foi melhorando, mas de qualquer forma em 2014 ela já era uma boa classe, ela já era mais difícil de jogar, tá? Concordo que realmente você tinha que saber posicionar melhor, tinha que controlar o seu ki, o tanto que você ia usar o seu ki de certa forma, da forma correta, como utilizar o ki para ser defensivo, para ser ofensivo. Então esse balanço, esse aprendizado de jogar com monge realmente fazia dela uma classe já mais difícil que as outras e consequentemente ela parecia ser uma classe pior que as outras por causa disso. O monge é um personagem assim que dentro do jogo, no combate em si, ele vai ser uma classe muito interessante ali para você conseguir chegar nos lugares mais difíceis no combate, tá? Chegar naquele mago que está mais distante, ele vai ter boas testes de resistência, ele vai ter uma boa versatilidade tanto para se mover no campo de combate como para atacar. Então assim, ele é meio que um faz tudo no campo de combate. Ele não tem a potência de ataque, por exemplo, de um guerreiro com seu surto de ação e tudo mais. Ele não vai tancar nunca que nenhum bárbaro e ele não vai ser tão foda no reteste de resistência que nem um paladino. Aí você fala, pô, se ele não faz nada disso, é melhor jogar com uma dessas classes, né? Concordo, mas na movimentação ele é uma das melhores subclasses. No fato de causar condições ao inimigo, de, por exemplo, estar derrubado, empurrar o inimigo, conseguir andar na parede, conseguir chegar nos lugares mais difíceis do combate sem utilizar de magia, o monge aí vai entrar com um papel bem importante, tá? E o fato dele ter o seu golpe atordoante, que é dos condições mais aterradoras e até aterrorizantes aí que você pode colocar no inimigo, né? Então o monge tem aí seu valor, ele encaixa muito bem na party, ele consegue complementar todos os papéis de todos os componentes da party, todos os integrantes da party de forma bem eficiente. Então agora a gente vamos ler aqui a descrição do que eles dizem aí que deve ser o seu monge e a gente vai depois para nossas inspirações. Monges usam um treinamento rigoroso de combate e disciplina mental para se alinhar com o multiverso e focar seus reservatórios internos de poder.
Diferentes monges conceitualizam esse poder de várias maneiras, como respiração, energia, força vital, essência, o próprio eu, por exemplo. Seja canalizado como uma exibição marcante de proeza marcial, ou como uma manifestação mais sutil de defesa e velocidade, esse poder infunde tudo e o que um monge faz. Os monges focam seu poder interno para criar efeitos extraordinários, até mesmo sobrenaturais. Eles canalizam velocidade e força incomuns para os seus ataques, com ou sem o uso de armas. Nas mãos de um monge, até as armas mais básicas podem se tornar implementos sofisticados de maestria em combate. Muitos monges descobrem que uma vida estruturada de retiro ascético os ajuda a cultivar o foco físico e mental necessário para dominar seu poder. Outros monges acreditam que imergir-se na vibrante confusão da vida ajuda a alimentar sua determinação e disciplina. Os monges geralmente veem aventuras como teste de seu desenvolvimento físico e mental. Eles são motivados mais por um desejo de cumprir uma missão maior do que simplesmente matar monstros e saquear tesouros. Eles se esforçam para se transformar em armas vivas. Dá para você perceber aqui que ele realmente destaca, né, a capacidade do monge de se movimentar, da sua velocidade, da sua defesa. Ele destaca a capacidade de transformar as armas mais simples como armas super efetivas de combate, porque é o fato dele poder utilizar as armas que ele tem proficiência, assim como se fosse, como se ele estivesse usando todas as habilidades que ele tem com o punho dele, né? Então, o fato dele conseguir transformar as armas deles e integrar essas armas ao estilo de combate dele, ao estilo marcial dele, né, de luta, e até o próprio Ki dele, é o foco do monge, né, que é o nome dado aqui em 2024 para o Ki, é o que faz deles grandes armas, né? E aqui também ele dá o efeito mais social e psicológico do monge, né? De estar ali na cultura de cultivar o físico também e o mental para dominar o poder que está dentro deles, e também o fato de ver as aventuras como uma missão maior do que simplesmente matar monstro e saquear tesouro. Então, se você está jogando de monge, você tem que entender que você tem uma visão diferente das aventuras que vai ter a maioria dos seus amigos, que um guerreiro, que um ladino, tá? Você vai ter uma visão de fazer uma missão maior, seja ela simplesmente a missão de cultivar o seu corpo o máximo que você puder para se transformar numa arma viva, né? Então, você tem que ter isso em mente, que você tem essa ligação até com templos, né? Muitos monges colocam isso nas histórias, que tem uma ligação com templos, com mestres. Então, essa filosofia do mestre, do templo, da busca por uma missão de cultivar arma, de descobrir uma técnica sagrada, está ali muito ligado no monge, e na grande maioria dos monges pode ser uma coisa que você pode pensar aí quando você está fazendo o seu personagem, beleza? Então a gente começa aqui como exemplo a Yushu Lien, né, que é do Tigre e o Dragão, né, o Crouching Tiger, Hidden Dragon, que é um filme antigo, mas que fala tudo ali que você tem tudo ali que tem no monge hoje em dia, tá ali naquele filme, né? Eles dão aqueles passos que eles andam no ar, como se eles estivessem caindo devagar, igual a queda lenta do monge. Eles têm o fato de saber utilizar várias armas como armas mortais, imbuídas ali no estilo de luta deles, então eles têm esse tipo de habilidade, golpes que empurram o adversário, o jeito de se vestir, tudo nesse filme. Se você quer um filme para fazer um monge, veja o Tigre e o Dragão, que além de ser um filme fantástico, você ainda vai aprender várias coisas ali, o jeito de você interagir com os outros, o jeito de você lidar com os outros, tá tudo no filme do Tigre e o Dragão. Então vá assistir, se tem um filme que é bom pra caramba você assistir, é o do Tigre e o Dragão. E nesse filme tem uma espada sagrada, né, no filme, que poucos conseguem utilizar ela. Lá tem um grande mestre que eu não coloquei aqui, podia ser ele, né, o exemplo que eu podia ter dado aqui, mas eu dei o da Yushu Lien porque eu acho que ela representa bem tudo que está acontecendo ali. Eu gosto do personagem dela no filme, talvez é o melhor personagem dela, não é a mais fodona do filme, mas ela tem a missão dentro dela, ela tem a ideia do templo dentro dela, né, de um lugar que ela protege, uma missão que ela tem a cumprir no filme. Mas também tem um outro personagem lá, que é o mestre, que é o que sabe tudo, que você também pode colocar na sua história aí, como se fosse o seu mestre, que é o Limubai, né, que o cara é um monstro. Ele até tem uma cena do filme que ele usa um pedaço de bambu para lutar com alguém que tá com essa espada sagrada lá, né, que é a Yushu, não lembro o nome do personagem, mas, nome difícil. Mas ele, com um pedaço de bambu, consegue vencer um outro personagem que tá utilizando a Destino Verde, que é a espada das espadas, né? A espada mais fodona que tem lá. Isso mostra a capacidade do monge, quando ele chega em níveis muito avançados, de transformar qualquer coisa em arma, qualquer arma mais simples, na arma mais mortal que tem,
porque aquela arma é parte do corpo dele, é parte da arte marcial dele, é parte da técnica que ele desenvolveu durante anos e anos e anos, a técnica de luta dele. Então não importa a arma que ele está usando, tudo vai ser super eficiente se estiver na mão do monge, tá? E tem muito disso aqui, tem os golpes rápidos, tem a queda lenta e, como eu já falei, né, tem o jeito de se vestir. Então vá ver o Tigre e o Dragão que você vai sair dali com um PhD em monge. E agora a gente parte para aquelas referências históricas, né, que a gente sempre fala aqui no canal, a gente sempre dá uma referência histórica, que são os monges Shaolins, né, que é basicamente da onde veio tudo isso que a gente já falou agora, que veio as coisas do monge, é inspirado nesses monges aqui lendários que já existem na China há muito tempo, que existe até hoje. Tem até um canal de um cara, depois posso até procurar e botar na descrição para vocês aí, de um cara que foi para viver lá e ele faz vídeos lá de como é que é o treinamento dos monges Shaolins, ele tá tentando se transformar num monge Shaolin, na técnica de Kung Fu e tudo mais que eles têm, todos os estilos que eles têm, estilo do tigre, estilo do cavalo, estilo da garça, todos os estilos tem lá, existem no Kung Fu do monge Shaolin. E é um exemplo clássico, né, da ideia que você pode ter de aprendizes que estão ali para desenvolver uma técnica, para desenvolver uma filosofia de vida, e que tem um grande mestre, que tem um lugar de treinar, que tem companheiros de treino, que tem toda essa rivalidade que pode acabar existindo pouco a pouco na sua história. Então você pode criar isso, que você tem um companheiro de treino, um personagem ali que era seu irmão, você pode estar nesse templo há muito tempo junto com ele, e tem o seu mestre, pode acontecer alguma coisa com vocês, né? Aquela história clássica, né, do cara que é seu amigo, mas se acontece algo entre os dois e cada um vai pro lado, né? Naruto tem isso, o Naruto e o Sasuke. Então dá para fazer essa história de você evoluir dentro de um templo, você ter esse convívio no templo de aprendizado, de aprendiz e mestre, de companheiros de técnicas, de companheiros de luta, de companheiros de aprendizado. Então dá para fazer muita coisa baseada ali no monge Shaolin. Dá para você procurar, você vai ver vários documentários sobre isso, vai ter um pouquinho do que é a verdade, né? O real monge no nosso mundo, e você vai poder aprender muito com isso. E já partindo daqui, a gente vai para as histórias mais folclóricas dos monges antigos, né? Que é esse velhinho aqui, ó. Então tá vendo esse velhinho aqui? Ele é um dos maiores heróis de todos os tempos da China, da China não da China antiga, né? Mas da China mais nova aqui, Wong Fei Hung. E tem vários filmes sobre ele, inclusive o Jet Li e o Jack Chan interpretam ele em ocasiões diferentes da vida dele, mas ele também foi treinado por monge Shaolin, ele também aprendeu o estilo chinês de marcial, o Hung Ga, acho que esse é o nome, se eu falei errado, desculpa aí, se alguém é especialista, fala aí embaixo se eu falei errado, mas eu acho que é isso mesmo. Tem várias histórias sobre ele, né? Então aqui tá o Jack Chan, que ele representa uma parte da vida dele, que ele aprendeu a técnica do estilo bêbado. Então o Jack Chan faz esse filme do The Drunken Master, ele aparece aí no Drunken Master, interpretando Wong Fei Hung, e ele mostra muito disso, né? Ele era um monge que, além de ter esse fato de ser um grande lutador, de ter os estilos, de ter as técnicas, né? Ele era muito conhecido também pelo shadowless kick, né? O chute sem sombra dele. Aparece muito isso quando o Jet Li interpreta ele, que é nesse filme aqui, o Wong Fei Hung. Ele dá muito esse chute, o chute sem sombra, tá? O Jet Li é nas Once Upon a Time in China, 1, 2 e 3, e tem mais um depois, acho que é o nome, com o mesmo nome do cara, que é Wong Fei Hung, acho que tem o nome tem um filme assim também. E o Jet Li também faz um personagem também muito legal, que passava na sessão kickboxer da Band, né, o Fong Sayuk, que também utilizava esse cabelinho nesse estilo aí dos monges, só que ele era mais engraçado que o Wong Fei Hung, né, ele tinha mais humor, ele era mais parecido com o Goku, se você for ver assim, né, um cara engraçado, um cara muito bom de briga, gostava muito de treinar, e que também era muito engraçado, que fazia muito comédia nas participações dele, tá? Então esse cara foi muito importante para a China, tanto para a porradaria, como para o estudo do corpo, porque ele também era um médico, então ele sabia várias técnicas chinesas de estudo do corpo, de evolução, de como curar uma ferida, o que acaba gerando ainda na mística dos monges, essa ideia deles terem esse controle absoluto sobre o corpo, de conseguirem se recuperar, que tem até nas características do monge, de recuperar sozinho de certas coisas, curar pontos de vida, gasta na ação bônus. Então isso tudo vem dessa mística dos monges de ter um controle absurdo do corpo, principalmente utilizando o Qi, ou até mesmo por causa do conhecimento mesmo, que esse velhinho aqui, né, o Wong Fei Hung, era um médico
fenomenal também. Então é mais um exemplo que você pode ter aí, esses filmes que eu falei, o do Era Uma Vez na China, com o Jet Li, do Wong Fei-hung. Esse personagem que você pode ler sobre ele para ver tudo que ele sabe, tudo que ele fazia. Um cara era um monstro na porrada, já teve muitos problemas porque ele era muito bom e as pessoas ficavam com inveja dele. Ele é considerado o tigre depois dos tigres, né? Porque na área que ele vivia, quando o pai dele era vivo, existia a lenda dos 10 tigres de Guanhang, acho que é o nome da cidade, não lembro direito. Esses nomes chineses é difícil de se decorar. Mas o pai dele era um desses 10 tigres, e depois, quando ele veio a ficar mais foda, né, foi crescendo, ele começa a treinar com 5 anos de idade, e logo com 13 ele já sabe várias técnicas, já sabe vários estilos, e aí depois ele vai ficando tão foda que ele fica sendo apenas o tigre solitário, né, e é conhecido como o tigre depois dos tigres. E mais um exemplo que é lógico que eu ia falar, que vocês sabem que eu ia falar, que é esse cara aqui, ó, o Aang do Last Airbender, né, do Avatar, que com certeza eu ia falar, né? Aqui é o monge dos 4 elementos lá que tem a subclasse, é com certeza que eles mais copiaram na hora de fazer o monge dos 4 elementos, né? O legal seria se lá também eles tivessem feito vários estilos de elementos, não que você pudesse usar todos os estilos, mas como a gente já sabia que no livro de 2024 a ideia era você pode ser tudo e pode fazer tudo ao mesmo tempo, você só precisa de um descanso longo para isso. Mas aqui você vai ter o Aang como um grande exemplo aí, você tá vendo a roupinha dele claramente inspirada nos monges Shaolins, e aí tem toda a mística deles poderem controlar os elementos e conseguirem fazer as técnicas de luta dele baseado nos elementos da natureza, do fogo, do ar, da terra e por aí vai, né? Então aqui com certeza você vai poder tirar várias e várias e várias ideias para fazer seus personagens e até ideias de multiclasse, se vocês quiserem a gente pode fazer toda uma multiclasse aí, uma para o vento, uma para o fogo, uma para a terra, uma para a água, baseada aí no Avatar Last Airbender. É só você falar aí nos comentários aí embaixo que a gente vai fazer para vocês, beleza? E vou dar mais um último exemplo aqui, 2 últimos exemplos. Outro exemplo engraçado que você pode pegar aí, mas dá para você pegar várias ideias de místicas, de fantasia, é do Kung Fu Panda, né? O Po do Kung Fu Panda, que aprende os vários estilos, então você pode fazer, se tem coisa que dá para você pegar inspiração é no Kung Fu Panda, porque eles passam por todas as várias lendas da China aí, e das artes marciais para entregar várias coisas diferentes para você. Então dá para você pegar um pedacinho ali de cada filme e montar a sua história mais séria, caso você queira, ou continuar engraçado igual você vê no Kung Fu Panda, tá? E outro que eu não podia deixar de citar aqui, mas esse aqui, no caso, se você quiser fazer um monge mais engraçado, mais peculiar, mais diferente, até um monge de uma outra raça, né? Aqui no caso, um panda. Então dá para você fazer algo de alguma outra raça diferente, imaginar como é que ele luta, utilizar das características que tem da raça para fazer a sua história, tanto a sua história quanto o seu estilo de luta, na hora de narrar os golpes. E também, eu não podia deixar de narrar, tem que deixar de falar, do Rock Lee, tá? Apesar dele ser um ninja, ele usa só o taijutsu, que é basicamente pra porrada, e ele é muito bom nisso, ele treina o corpo dele com tudo que ele pode, e ele tem a ideia de abrir os portões, né? E você pode colocar isso na sua história. Pode colocar que isso tem a ver com algum famoso, na coisas que acontece no anime, um demônio que está dentro de você, à medida que você vai abrindo os portões, você vai ficando mais íntimo desse demonão aí, pode ser perigoso para sua aventura, você pode colocar isso como para o seu mestre, falar isso com o seu mestre, e ter esses detalhes aí na sua história, o que pode acontecer, que seu mestre te dá algumas coisas que você ganha, mas que você também perde no momento que você vai voltando, você fica mais fraco, perde constituição, sei lá, qualquer coisa do gênero, você vai ficando forte, mas você vai perdendo outras coisas também, né? Vai podendo ter essa dinâmica legal aí e que vai te deixando mais forte. Ou simplesmente é só um poder seu mesmo, que você pode ajudar, pedir pro seu mestre criar, pode criar uma subclasse inteira do monge baseado nos portões aí que o Gaara abre. Opa, Gaara não. Que o Rock Lee abre, né? Porque quando fala de Rock Lee, lembra de Rock Lee versus Gaara, Linkin Park tocando, e você vai ver na luta dos dois, quem é da minha idade sabe do que eu tô falando. Então esses foram alguns dos exemplos aí de inspirações que eu entreguei para vocês aí. Com certeza já tem algumas que você conhecia, vai ter outras que talvez você não conhecia, mas que vai dar para você complementar seu personagem de várias formas e entender ele de várias formas, o que é um monge, o que você pode fazer com o monge na sua aventura, certo? E você com certeza tem outros exemplos aí que eu não sei, então já vai falando aí embaixo, porque quem vai ver esse vídeo vai ir nos comentários e vai aprender ainda mais
outros exemplos que ele pode pegar de monge para aprender aí. Qualquer lutador que você quiser pegar, dá para você fazer uma história baseada nisso, né? Dá para você pegar o Rocky Balboa com isso, dá para você pegar o próprio Mike Tyson com isso, um lutador que luta contra uma raiva interna dentro dele e utiliza a luta para se expressar disso, utiliza os ensinamentos dos monges para controlar esse poder dentro dele, essa raiva dentro dele, né? O Mike Tyson fazia isso, usava isso, o boxe para isso, né? Depois ele se despirocou de vez, depois voltou normal, mas é isso, não precisa falar disso. Mas é isso, você vai poder pegar vários exemplos aí embaixo, o pessoal com certeza vai mandar vários comentários aí de inspirações para monges. Agora a gente vai ver os traços básicos do monge. Então aqui a gente tem os traços básicos do monge: habilidade primária, destreza e sabedoria. Aqui está envolvendo tanto seu ataque quanto sua defesa, quanto seus testes CD. Aqui tem os seus pontos de vida. D8 não é o melhor para você ficar lá na frente, mas você tem que saber que o monge, para você ficar lá na frente, tem que ser estratégico. Tem que saber a hora de ir para frente, saber a hora de recuar, saber a hora de usar seus keys para ficar mais defensivo, a hora de usar seus keys para ir com tudo para cima do cara. Então, o fato da sua vida ser D8 faz você ter que ter essa noção de o ataque e defesa do monge. Os seus testes de resistência e proficiência são força e destreza. O destreza é muito bom porque você evita muitos danos em áreas. Isso é bom para o monge, você evitar dano em área. Já a força é para você evitar de ser movimentado no campo, né? Geralmente, a maioria das vezes, é para você evitar de ser empurrado, de ser restringido, esse tipo de coisa. Então, é muito bom para o monge para manter ainda aí a sua mobilidade no campo, tá? Mas você vai ver que o monge tem umas características a mais aí que vai ajudar ele nos testes de resistência. Perícias, você ganha duas, né? De acrobacia, atletismo, história, intuição, religião ou furtividade. Vai basear, vai depender da sua história, mas com certeza a acrobacia é uma que você deve pegar. A outra vai depender da sua história, e o jeito que é mais seu personagem, se ele é um cara mais que fica na dele, é um monge mais quietinho, talvez furtividade seja uma boa. Se você é um monge que está mais ligado a entender os outros, entender a expressão dos outros, o sentimento dos outros e ajudar os outros, pode ser intuição uma boa ideia. Se você já é um monge mais ligado em cumprir sua missão, talvez história e religião pode ser interessante para você, dependendo do que for a sua missão, né? Se ela tiver mais envolvido com religião, aí você pega a religião. Se ela tiver mais envolvido com história e entender mitos e lendas, aí talvez seja melhor pegar a história. Vai depender da sua história e do que você está fazendo aí com o seu personagem. Proficiência em armas simples e armas marciais que tenham propriedade leve. Então, qualquer arma que tenha propriedade leve, você vai poder utilizar como monge, vai ter bônus de proficiência como ela. E proficiência em ferramentas, vai poder escolher um tipo de ferramenta de atrizão ou um instrumento musical. Tá lá no livro 6, a gente já falou disso aqui também, tem um vídeo falando disso, tá aqui em cima aqui, aparecendo aí. Treinamento em armaduras você não tem nenhum, e não precisa, porque você tem a defesa sem armadura, a gente já vai falar sobre isso. E aqui tem o que você pode começar como equipamento inicial, né? Uma lança, 5 adagas, ferramentas de artífice, que é o artesão, ferramentas de artesão, ou instrumento musical escolhido. Né, um desses dois, para proficiência em ferramentas acima, que é aquele lá. E um kit explorador, e vai sobrar 11 PO. Ou você pega 50 PO e faz o que você preferir. Aqui está a tabela do monge, né, todas as suas características aqui, os seus dados de artes marciais, que é como vai evoluindo o seu dano com o passar do tempo, ele vai melhorando. Os pontos de disciplina, que é os pontos de ki, né, também conhecidos como pontos de ki, também conhecido como foco do monge nessa nova em 2024. E aqui o movimento sem armadura, que é a habilidade que eu falei, de cada vez você ficar mais rápido no campo de combate. Então você vai começar com 3 metros a mais a partir do nível 2 e vai chegar até mover 9 metros a mais no nível 20, quer dizer, no nível 18, né? Mas isso melhora ainda com as suas habilidades de monge, certo? Aqui ele fala basicamente o que você tem que olhar quando você se transformar num monge, né, level 1, e aqui, caso você estiver vindo de multiclasse, o que você tem que mudar no seu personagem, beleza? E agora a gente vai para as características de classe. Vamos embora. Então no nível 1 você ganha suas artes marciais, que é a sua habilidade de ser muito efetivo com o seu golpe desarmado e com suas armas de monge, tá? E essas armas de monge são as armas de corpo a corpo simples, qualquer uma das armas de corpo a corpo simples, e as armas corpo a corpo marciais, que tem a propriedade leve, que a gente já falou, tá? E aí você, estando desarmado ou empunhando essas armas que eu comentei, você vai ter o golpe desarmado bônus, né? Que é o bônus on Armored Strikes, que é você fazer um golpe desarmado com sua ação bônus sempre que você estiver utilizando essas armas, seja o golpe desarmado ou as armas de monge. Você vai sempre poder fazer um golpe desarmado extra com a sua ação bônus. Outra coisa, o seu dado de dano vai melhorando à medida que você vai evoluindo. Você começa aquele com um D6, então o seu soco é um D6, tá? O que é muito bom para você.
E esse dado vai evoluindo a cada vez que você vai ganhando níveis de monge. Se por acaso você estiver usando alguma arma que tem um dano maior que esse 1d6 no começo, você pode usar esse dano, e à medida que o dado de arte marcial seu ficar mais eficiente, você pode usar esse dano no lugar do dano da sua arma de monge. Então vamos supor que você tinha uma arma de monge que ela é D4. Quando você, assim, em vez de você usar esse D4, você vai atacar com essa arma, mas vai dar dano de D6 no lugar de D4, certo? Ataques ágeis, que é a capacidade de você usar o seu modificador de destreza ao invés do modificador de força, tanto no ataque quanto no dano, sempre que você estiver dando golpes desarmados ou que você esteja usando uma das armas de monge. E sempre também que você for usar a habilidade do ataque desarmado, que a gente já comentou sobre o ataque desarmado nas partes das regras, que está falando aqui nesse vídeo aqui também. Você, quando for agarrar ou usar o empurrar, você pode usar a sua destreza para determinar o CD ao invés da força, né? Então, fazendo tudo possível aqui para que você utilize apenas a destreza e não foque na força com o monge, né? Quanto mais destreza, melhor para o monge, porque tanto você vai aumentar seus ataques e seu dano, como a sua CA. Falando de CA, vem a defesa de sem armadura, né? Que é o fato de quando você não estiver usando armadura e não estiver empunhando o escudo, você pode contar que sua CA vai ser 10, mais seu modificador de destreza, mais o modificador de sabedoria. Ficando claro para você que é bom você investir tanto em destreza quanto sabedoria, os dois atributos que você tem que investir primeiro, e obviamente Constituição fica sendo o seu terceiro atributo na sua evolução de monge, tá? Então primeiro destreza, depois sabedoria, depois Constituição. É os 3 atributos que tem que estar com os valores mais altos aí para você. No nível 2 você ganha o foco do monge, e é aqui que entra a maior habilidade que você vai ganhar com o monge. Então se você está jogando, primeira vez que está jogando RPG, você pode jogar de monge completamente. Vai lá, escolhe o monge, tá afim de jogar, joga. Mas esteja ciente que você tem que controlar esse uso do foco de monge aqui, dos pontos que você tem de foco, tá? Ele tá lá na tabela, a gente já mostrou a tabela, quantos pontos de monge você vai ter, mas basicamente o número de pontos de foco que você tem é igual ao seu nível. Então, isso aqui, a partir do nível 2, você começa com 2 pontos de foco por dia. E aí você vai poder realizar as seguintes habilidades com esse foco de monge, que é o Rajada de Golpes, o Defesa Paciente e o Passo do Vento. A gente já vai falar de cada um aqui daqui a pouco. Quando você gasta seus pontos de foco, você vai recuperar ele até que você termine um descanso curto ou longo, no final do qual você recupera todos os seus pontos gastos. Então, se você gastou os 4 que você tinha, se é nível 4, gastou os 4, você fez um descanso curto, você recupera todos os pontos de foco seu. E algumas habilidades suas de foco vão requerer que o inimigo utilize algum teste de resistência, seja obrigado a fazer um teste de resistência. E toda vez que ele tiver que fazer um teste de resistência, a CD do inimigo vai ser igual a 8, mais seu modificador de sabedoria, mais seu bônus de proficiência. Então, no Rajada de Golpes, você gasta 1 ponto de foco e pode dar 2 golpes desarmados com ação bônus. Lembra que você podia dar um golpe desarmado com ação bônus? Que era aquele golpe aqui, ó. Golpe desarmado bônus, lembra que você podia fazer isso? Agora você vai poder, com 1 ponto de foco que você gastar, fazer 2 ao invés de 1. Então, você já consegue, no nível 2 do monge, atacar 4 vezes, por exemplo. Defesa paciente, você simplesmente pode fazer a ação esquiva com uma ação bônus. Sempre. Isso você sempre pode fazer sem gastar ponto de foco nenhum. Mas se caso você gastar um ponto de foco, além da ação esquiva, você pode usar a ação de se engajar. O que é a ação esquiva? É o dodge, né? É fazer com que todos os ataques dos inimigos tenham desvantagem contra você. E o que é o desengajar? É fazer com que você possa sair da área do inimigo sem se movimentar, sempre sem provocar ataque de oportunidade. Você ainda ganha o Passo do Vento, que é você poder usar a ação correr, né, ou disparada, com uma ação bônus. Então, você sempre pode fazer isso como uma ação bônus, mas caso você gaste um ponto de foco, além de você poder correr com uma ação bônus, você também vai poder desengajar com essa mesma ação, e a distância de salto seu é dobrada, né? Tá aí mostrando a habilidade do monge de se movimentar cada vez mais. Então você percebeu aqui que você tem uma grande gama de opções para fazer com a sua ação bônus. Dá os 2 ataques caso você gaste foco, dá o seu único ataque bônus que você tem por causa das suas artes marciais, ou até mesmo usar a ação bônus para entrar em modo de defesa, em esquiva, usar a sua ação bônus para poder se mover. Então você tem várias coisas que você pode fazer, e se você gastar ponto de foco, você pode fazer ainda mais. Então, saber utilizar os pontos de foco e as habilidades que você ganha com ponto de foco é o que faz você jogar bem ou jogar mal de monge. Às vezes, você vai estar brigando com o inimigo que é muito forte no ataque, que ele não é tão bom para acertar, mas quando ele acerta, ele dá muito dano. Então, não é inteligente para você ficar lá perto do inimigo e
e simplesmente ficar à mercê do inimigo para te atacar. Então o que você pode fazer? Dar apenas ataques lá normais que você daria e deixar sua ação bônus para esquivar. Então você vai dar poucos ataques, vai dar menos ataques, mas você vai ficar esquivando, por exemplo, caso você precise ficar perto do inimigo, ou você dá ou você dá seus ataques e sai de perto do inimigo, porque você tem mais movimentação. Então assim, dá para você fazer várias coisas diferentes com o inimigo. Você não vai ser o cara que vai mais dar dano, mas você vai ser o cara que vai impor mais condições no inimigo à medida que você vai evoluindo. Você vai ter habilidade de empurrar por causa da sua subclasse, você vai ter habilidade de jogar o cara no chão, vai ter habilidade de deixar o cara atordoado. Então talvez você ficar tentando deixar o cara atordoado para seus amigos baterem e ficar em defesa é mais efetivo do que você ficar dando um monte de ataque. Lógico que se alguém te dá uma habilidade que vai dar D6 a mais de dano para todos os seus ataques, aí você gasta tudo que você tem de foco para atacar o inimigo. Vai lá e dá todos os seus ataques com todos, porque você vai ser uma das classes que mais vai dar ataques por turno à medida que você vai evoluindo. Pode ser aí uma saída para você. Então, entender isso no jogo, entender quando você tem que bater, quando você tem que afastar, quando você tem que estar esquiva, é o mais importante para você se dar bem como monge. Isso só vai saber isso à medida que você vai jogando cada vez mais, que você vai entendendo os inimigos cada vez mais, que você vai entendendo o seu próprio monge cada vez mais e que você vai entendendo a sua própria parte cada vez mais, o que cada um é capaz de fazer, né? Então isso é muito importante. Diferente das outras classes, como o bárbaro, o guerreiro, com certeza o monge é uma classe mais difícil de você jogar, por isso que não é uma classe tão indicada assim para iniciante, mas que você vai poder ir jogando aí à medida que você vai evoluindo. Mas você vai entendendo, você mesmo vai perceber que vai ter momentos ali que cada momento você vai ter que fazer coisas diferentes. Não é aquele guerreiro que vai atacar todo o turno, não é o bárbaro que vai partir para cima aí porque tá em fúria e não tá preocupado. É uma classe que você vai ter que entender o momento que tá no jogo ali, entender a sua vida que você tá, e aí você vai utilizando o seu jogo ali de habilidades, os seus pontos de foco ali, essa matemática dos pontos de foco e as habilidades do que você ganha com os pontos de foco para fazer a maior efetividade possível. O movimento sem armadura é aquele que você ganha, que eu mostrei na tabela, né? Que você vai ganhando cada vez mais movimentação à medida que você não está vestindo nenhuma armadura ou impondo um escudo, né? Você começa aumentando em 3 metros e vai aumentar no final 9 metros. No nível 2 também você ganha o metabolismo incomum, que é uma habilidade muito interessante, que quando você rola iniciativa, você pode recuperar todos os seus pontos de focos gastos, né? Então se por acaso você não conseguiu fazer um descanso curto, nem nada do tipo, você tem essa habilidade aqui para te manter no combate, para te manter lutando com vários combates sucessivos, tá? E além disso, você também vai rolar um dado de artes marciais e vai recuperar esses pontos de vida igual ao nível de monge, mais o número rolado. Então isso é muito bom para você ficar mais tanque, né? Que era uma coisa que o monge não tem. A gente já falou que a sua CA vai ser muito boa, mas quando você estiver muito forte, quando você tiver ganhado muitos atributos, até lá a sua CA não vai ser uma das melhores, né? Comparado com as outras classes que ficam na frente de combate. Mas à medida que você evolui, você vai ficando com a CA melhor, com habilidades mais evasivas e vai ficando mais forte, mais possibilidade de ficar na linha de combate, na linha de frente, né? Mas essa habilidade aqui é muito boa para você poder recuperar pontos de vida caso você tenha batalhas sucessivas, né? Isso é muito bom. Uma vez que você usar esse metabolismo em comum, você só pode usar ele novamente depois que fizer um descanso longo. No nível 3, a gente tem o desviar ataques, que ficou muito bom, que agora serve para qualquer ataque, desde que o dano seja de concussão, perfuração ou cortante. O que acontece? Você vai gastar uma reação para tentar reduzir o dano. Então, mais uma habilidade para deixar você mais tanque no combate, né? Para deixar você mais eficiente no combate, não precisa de perseverar no combate. Então, essa redução que você vai fazer, você vai gastar sua reação e vai jogar um D10, somar seu modificador de destreza e seu nível de monge e vai reduzir o dano. Se por acaso você conseguir reduzir esse dano a 0, você pode gastar um ponto de foco de monge e devolver parte do ataque para o inimigo. Se for um ataque corpo a corpo, ele tem que estar até 1,5 metros de você, e se for um ataque à distância, ele tem que estar até 18 metros de você, e não pode estar em cobertura total. Caso o inimigo esteja numa dessas situações, você vai obrigar ele a fazer um teste de resistência de destreza. Fazendo o teste de resistência de destreza, caso ele não passe, ele vai tomar 2 dados de suas artes marciais mais destreza de dano. O dano é igual ao dano que você teria tomado dele. Então, se por acaso você fosse tomar o dano de perfuração, o inimigo também vai tomar perfuração. Se você fosse tomar de corte, o inimigo também ia tomar de corte. E por aí vai, certo? Então, é uma habilidade muito boa, que você gasta a sua reação para acabar dando dano no inimigo, caso você queira gastar um ponto de foco para isso, ou simplesmente zerando o dano. Praticamente todo turno tem uma habilidade para tentar zerar o dano, para tentar diminuir o dano de algum ataque do inimigo, né? Nos primeiros níveis ela vai ser muito efetiva, porque os monstros basicamente têm poucos ataques, né? Tem 1, 2 ataques aí,
E um D10 mais modificador de destreza mais nível de monge vai consideravelmente conseguir reduzir a maioria dos danos aí. No nível 3 também você escolhe a sua subclasse de monge. A gente vai ter, no próximo vídeo a gente vai ter Lutador da Misericórdia, Lutador das Sombras, Lutador dos Elementos, Lutador da Mão Aberta, tá? Aqui ele tá falando que é o Warrior seria guerreiro, mas guerreiro pra gente dá uma confusão, né? Porque na verdade, lá na tradução verdadeira, né, se for da palavra, Fighter, que é o guerreiro nosso, é o lutador, e aqui sim você utilizar aí o guerreiro, né? Então, o guerreiro nosso você teria que usar lutador, e pro subclasse do monge aqui você teria que usar guerreiro. E aí a gente faz essa substituição aí. No nível 4 você ganha um famoso aumento no valor da habilidade, e você vai ganhar de novo nos níveis 8, 12 e 16. Então você vai ganhar 4 vezes aí na sua carreira de monge. Tem um talento aí que é muito bom você pegar, que é esse aqui, ó. Se for para eu sugerir para você pegar um talento, pegue especialista em agarrar, aumenta a sua destreza em 1 e vai mandando bala. Socar agarrar, vantagem de ataque, lutador rápido. Cara, eu já falei desse talento, tá aqui em cima. Já falei dos talentos gerais. Pro monge, esse talento é muito bom. Se você utiliza ainda um Goliath, que pode crescer, você fica um monge Goliath, cara, você fica um monstro no campo de combate. Você vai segurar o cara e vai bater tanto nele que ele vai ficar perdido, cara. É um ground and pound lá do UFC. Você vai pegar o cara, agarrar ele, pá, 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 e bater nele de tudo quanto é jeito, cara. Então esse aqui é muito bom para o monge. Se for para você pegar um talento, pegue esse. Se você não quiser pegar talento nenhum, aí você evolui sua destreza e sua sabedoria no máximo, coloca as duas no 20 o mais rápido possível e você tá arrebentando. Mas pegue o especialista em agarrar. Nível 4 você também ganha queda lenta, que você pode usar uma reação para reduzir qualquer dano que você tomar de queda em um valor igual a 5 vezes seu nível de monge. Chega um level do monge que você praticamente, segundo as regras de 2014, você não tomaria dano nenhum. Aqui eu não lembro direitinho como é que tá as regras de queda. Mas isso aqui reduz praticamente todos os danos que você fosse tomar, tá? Praticamente. Nível 5 você ganha um ataque extra, você não tem o que falar, né? Mais ataque, melhor ainda, mais chances de você dar dano com o monge, o que é muito bom. E no nível 5 você ganha um poder mais destruidor para todos os inimigos que tem, né? Um golpe atordoante, o Stunning Strike. Uma vez por turno, antigamente era todos os ataques. Uma vez por turno, quando você atinge uma criatura utilizando uma arma das armas de monge ou golpe desarmado, você pode gastar um ponto de foco para tentar fazer um golpe atordoante. O que o inimigo vai fazer? Vai fazer um teste de constituição, de resistência de constituição, contra o seu CD, que a gente já falou qual que é. Se ele falhar, ele tá atordoado. A gente vai ver o que é atordoado. E se ele tiver um sucesso, por acaso ele tiver passado, ele vai ficar com a velocidade reduzida pela metade até o início do seu próximo turno. E a próxima jogada que você fizer contra ele vai ter vantagem, o que é muito bom. Então aqui está a condição atordoado, né? Enquanto o inimigo estiver sob atordoado, ele está sob os seguintes efeitos. Ele está incapacitado. Então, o que é incapacitado? Ele está inativo, ele não pode realizar nenhuma ação bônus ou reação. Ele perde a concentração se ele tiver concentração. Ele não pode falar. E se ele tiver incapacitado quando rolar a iniciativa, ele tem desvantagem na rolagem de iniciativa. Quando ele está na condição atordoada, isso aqui é tudo aquilo lá que eu falei agora, é se ele tiver incapacitado, é quando ele está, é esse incapacitado aqui. Além disso, ele vai falhar automaticamente nos testes de resistência de força e destreza, o que é muito bom para você combater com a magia do seu amigo que diária, né? Que obriga o cara a fazer teste de destreza, que obriga ele a fazer teste de força, magias, efeitos. E todas as jogadas de ataque contra ele tem vantagem, né? Então você vê que o ataque atordoante é um dos seus golpes mais poderosos que você pode fazer com o monge. Você sempre vai gastar um ponto de foco, que é muito um gasto, né? Para apenas um golpe, um gasto bem alto, né? Mas pelo menos ele serve a partir do momento que você atingir a criatura. Então você bateu no cara, atingiu ele, gasta o ponto de foco, tenta deixar o cara stunado. Se o cara falhar, ele tá praticamente perdido, cara. Ele vai perder um turno, vocês vão explodir o cara e você vai poder fazer esse outro ataque atordoante de novo. É por isso que o golpe atordoante é um golpe que geralmente acaba lutas, né? Porque se você acerta um golpe, todo mundo vai ter um turno inteiro para destruir o cara, tendo vantagem nos ataques, falhando automaticamente em testes de resistência de destreza. É por isso que muitos mestres acabam colocando o golpe atordoante, o inimigo, na verdade, sempre com uma imunidade a atordoamento, ou as leis de resistências lendárias, eles sempre gastam nos golpes no golpe atordoante. Então, assim, né, esse golpe é muito bom, mas eu acho ele muito quebrado, tá? Eu não acho ele muito bom por causa disso, porque você acaba com a luta com apenas um golpe, tá? Ele é um golpe que acaba com a luta. Se o cara gastar só com isso, ficar todo turno tentando atordoar o cara, que foi o que eu falei, bate, tenta atordoar, afasta, bate, tenta atordoar, afasta, tenta atordoar, afasta.
já é a luta do monge. O monge já tá fazendo a maior efetividade do mundo. É uma luta chata? Muito chata. A condição atordoada, ela tinha que ter uma coisa diferente. Ela não podia ser o cara não agir nada no turno dele. Eu acho que ele tinha que poder agir pelo menos uma das coisas. Ele podia fazer uma ação, ele poderia fazer um movimento ou uma ação bônus. Eu acho que só de ter essa mudança já ficaria muito melhor atordoado e já teria um monte de monstros e chefões que não eram para ter imunidade de atordoamento, agora vai passar realmente a não ter, né? Porque sempre que tem um monge na mesa, a chance dos chefões terem imunidade a atordoar é muito grande, porque é uma condição que acaba com o jogo. Só um adendo aqui, quando eu estava fazendo lá, eu esqueci de avisar que na condição atordoado, por causa do incapacitado, você vai poder se mover, tá? Perceba aqui que no inativo, ele não diz que você não pode se mover, ele só diz que você não pode realizar ações, ação bônus e reação, e o seu turno é composto por uma ação bônus e um movimento. Então, teoricamente, você poderia continuar se movendo. Mesmo com esse buffzinho a mais, eu ainda acho que a condição atordoado tinha que ser uma situação em que o inimigo poderia escolher apenas uma das três para fazer. Ou movimentação, ou ação bônus, ou ação. Então, basicamente, o que eu quis dizer é que, ainda mesmo o cara podendo se mover, eu acho que para ficar mais equilibrado, atordoado, possibilitaria o cara escolher apenas uma das opções que ele iria fazer e, obviamente, ele não teria reações. Diz aí o que você acha. Acha que a condição atordoada é muito roubada? Fala aí no comentário se você acha isso, para mim. Porque eu acho, cara, que tem que ser mudada a condição atordoada, eu não acho legal. Nível 6, você ganha os golpes fortalecidos, que é a capacidade de você escolher o dano normal que você dá com sua arma de monge, ou o seu golpe desarmado, ou simplesmente fazer um dano de força, né? Isso é muito bom pra você evitar resistências a dano, que agora tem muitas resistências a dano, a perfuração, corte, esse tipo de coisa. E agora você simplesmente pode evitar essas resistências falando que seu dano é de força, de energia, né? Nível 7, você ganha evasão, já mostrando aí que o monge vai ter os testes de resistência dele cada vez mais efetivos, né? Principalmente agora o teste de destreza, que faz com que, caso você passe no teste de resistência de destreza, você não sofre dano nenhum, e se você não passar, você sofre metade. Então, você sempre está sofrendo metade, você não vai sofrer mais dano total. E a única maneira de você não utilizar essa habilidade de revasão é caso você esteja incapacitado. No nível 9, você ganha o movimento acrobático, que eu vou falar, aquela habilidade que eu falei, né, que você tem nos filmes de luta, sempre tem nos filmes de lutas de monge e tudo mais, que é a possibilidade de você andar nas paredes e andar até em líquidos, né, que nem o Naruto, você vai pisando ali, só que diferente do Naruto, você não pode ficar parado na água, tem que ser só enquanto você tá movendo, tá? Mas aí seu mestre pode abrir uma exceçãozinha aí, você gastar um ponto de foco e ficar parado durante modificador de sabedoria turnos, sei lá, uma modificação aí que pode fazer para deixar mais divertido ainda. Mas só de ter isso aqui, isso já é muito bom, você já vai conseguir evitar um monte de coisas. Nível 10, os seus habilidades que você ganhou lá no ponto de foco vai evoluir. Você vai ganhar o foco elevado, né? Então agora, com a rajada de golpes, ao invés de você, quando gastar um ponto de foco, fazer 2 golpes extras, você vai fazer 3 com uma ação bônus apenas. 3. Então, amigos, joguem poder no monge que dá aumento do dano dele dos ataques. A defesa paciente, além daquele negócio que você ganhava, que era esquiva e desengajar quando você fazia o ponto de foco, agora, além disso, você ainda ganha ponto de vida temporário igual a rolagem de 2 vezes os dados de artes marciais seu, né? O passo do vento é o que eu achei mais engraçado aqui de todos, porque não fez sentido nenhum pra mim, mas beleza. Quando você gastar lá para fazer o passo do vento, que você conseguia desengajar, gastar o seu ponto de foco, que aí você desengaja e ainda pode usar a disparada, né, o correr, tudo com uma ação bônus, agora você pode ainda levar alguém voluntário que esteja até 1,5 metros de você. E esse alguém pode ser grande ou menor. Então imagina você carregando com o seu movimento lá uma criatura sem provocar ataque de oportunidade gigantesca, né, grande. É no mínimo estranho, mas deixou o monge muito mais efetivo no campo de combate, né? Ele vai tirar o mago, o clérigo, o bardo de situações ali que iria destruir ele facilmente do campo de combate, né? Ele se move muito mais que os outros, ele consegue se mover agora mais ainda gastando ponto de foco, utilizando uma ação bônus tanto para desengajar quanto para correr. Então, você ainda tem sua ação movimento, então, sim, cara, você vai deixar seus amigos nas melhores posições possíveis. No nível 10, você ganha auto-reaceleração, que é aquele fato que eu te falei de você, da mística sobre os monges, do controle que eles têm sobre o corpo deles. Então, o que vai acontecer aqui? No final de cada um dos seus turnos, você pode terminar
as condições enfeitiçado, amedrontado ou envenenado. Você pode terminar uma por vez, tá? E você também não fica sob efeito de nível de exaustão caso você não coma ou beba alguma coisa durante os dias. Tá? É o controle da sua meditação, a habilidade que você tem sobre o seu ki, sobre a energia que tem dentro de você é tão gigantesca que você não precisa nem comer, nem beber mais. E ainda pode eliminar essas condições de você. Tá? Uma habilidade muito boa, mas uma habilidade mostrando a capacidade do monge de estar sempre ali em combate, né? Ficou envenenado, que é uma característica muito ruim, você vai impedir você, vai deixar você com desvantagem nos ataques, vai deixar com você com desvantagem em constituição, se eu não estou enganado, vamos confirmar aqui. Vai te dar desvantagem em todos os ataques, uma bosta no meio do combate, e em todas as perícias também. O amedrontado não deixa você chegar perto do cara que te amedrontou. Então, se for um dragão, você não pode chegar perto dele, você não faz, tudo que você faz é para correr do monstro. E o enfeitiçado, você fica amigo do cara, não faz nada com o inimigo até acontecer alguma coisa. Então, sim, né, são condições que realmente atrapalham ali a afetividade no turno, né? E nível de exaustão é uma coisa muito terrível e você não precisar de beber e comer para grandes explorações, viagens, é muito interessante. O desviar energia é a evolução do desviar ataques, né? Antes o desviar ataques seu funcionava só para corte, para danos de corte, perfuração e concussão. Agora não, agora serve para qualquer tipo de dano. Então se você tomou um raio de fogo, você pode devolver o raio de fogo por acaso, mas se pelo menos desviar, você pode. Então ficou ainda melhor essa habilidade. Vai ser difícil você zerar um dano de magia, provavelmente vai ser difícil. Mas se você conseguir, vai ser doido demais, né? No nível 14, você ganha um sobrevivente disciplinado, que faz você ter proficiência em todos os testes de resistência. É isso que eu falei, que deixa você um monstro nos testes de resistência. E além disso, sempre que você falhar num teste de resistência, você pode gastar um ponto de foco para refazer ele, e você deve usar uma nova jogada. Então, cara, o monge, apesar de ele não dar, igual eu te falei, o tanto de dano que um guerreiro daria, o tanto de dano que um paladino daria, o tanto de dano que um bárbaro daria, resistir tanto que um bárbaro resiste, agora você fica no teste de resistência para resistir aos danos diversos, às habilidades diversas dos monstros e as habilidades mágicas das criaturas, dos inimigos, ficou muito bom. Você vai ganhar sua proficiência em todos os testes de resistência, o que é fantástico, e além disso ainda pode gastar um ponto de foco, que nessa época aqui você vai estar com 14 pontos de foco, é muita coisa, né? E as lutas duram o quê? 3, 4 turnos aí, você gastando um ponto de foco para gastar ação para atacar todo turno e para dar golpe atordoante todo turno, você vai gastar em 3, 4 turnos aí 8 pontos de foco no total, no máximo, né? Se for uma luta de 4 turnos. Então você rejogar, você vai sobrar 6 pontos de foco para você poder rejogar teste de resistência. Então é uma coisa muito poderosa, essa habilidade do nível 14 é muito forte, vai deixar um monge muito efetivo no campo de combate, no que condiz com não falhar, não se atrasar, não tomar muito dano de habilidades especiais dos monstros, né, ou magias. O nível 15 é aquele foco perfeito, é aquela habilidade que quando você rola iniciativa, não tem nenhum ponto de foco, já gastou seu metabolismo em comum, é que você está tendo muita luta mesmo. Você pode recuperar pontos até ter 4, né, se você tiver 3 ou menos. Então se você tiver, até ter 4, se por acaso você tem menos que 4, você vai ficar com 4 pontos de foco, tá? É aquela habilidade que sempre tem nos níveis mais altos, das classes que tem esse tipo de coisa, ponto de foco, ponto psíquico, alguma coisa assim, sempre tem essa habilidade aqui. Uma habilidade legal, mas que você usa raramente, você tem que estar lutando muito mesmo por turno, sem ter feito descanso curto, esse tipo de coisa. No nível 18 você ganha defesa superior, que pra mim é a habilidade mais roubada que tem, uma das habilidades mais roubadas que tem do monge, que você não gasta nem ação, nem bônus action, nem reação, nem nada. Só começou seu turno, você gasta 3 pontos de foco e você fica por 1 minuto resistente a todos os tipos de dano, exceto dano de força. Quer trem mais roubado que isso, cara? Isso aqui é roubado demais, cara. Isso aqui é muito forte, é 1 minuto, são 10 turnos, cara. 10 turnos por 3 pontos de foco. Você ainda sobrou com 15 pontos de foco, né? Não tem concentração, não tem nada, é uma habilidade poderosíssima, não tenho nem o que falar. Tudo bem, é nível 18, quase ninguém chega nesse nível, mas no nível 18 você vira um tanque de guerra como um monge, né? Você vira um tanque de guerra. Você ganha resistência a todos os danos, você ainda pode gastar a sua ação bônus para ficar sobre esquiva, você ainda, tá, então assim, não tem o que falar, o monge fica, no nível 18 você pode estar com força e sabedoria 20, seu CA vai estar 20, ainda pode pegar itens que aumentam seu CA, como aquelas braçadeiras da armadura,
Então, assim, não tem nem o que falar, né? Você vai ficar muito forte. Nível 19, você ganha a dádiva épica, né? Que é o talento épico aí que você pode ganhar, que eles falam pra você pegar a dádiva da ofensiva irresistível. Vamos lá ver? A gente já falou desse talento muitas vezes. A dádiva de ofensiva irresistível é aquele negócio que você vai ignorar a resistência de concussão, perfuração e cortante. Não é muito bom, porque essa resistência você ignoraria transformando o seu dano para dano de força, né? Que você já faz isso nos golpes fortalecidos do monge. Então, assim, não vejo por que você pegaria isso aqui. Já o golpe observador é quando você tira um 20, você dá uma quantidade de dano extra igual pontuação de habilidade aumentada para esse talento. Então, se você aumentou a destreza, você vai dar o número que você tem na destreza lá. No caso aqui seria a destreza 21, né? Então, você daria 21 a mais de dano quando você tirar um 20. Esse aqui é bom para você? É, porque no final, você vai estar dando cerca de 5, 6 golpes por turno com o monge, né? Então pode ser uma coisa boa, você vai acabar jogando muitas vezes o dado, você vai acabar tirando mais 20. Mas não é uma que eu pegaria, não. Não pegaria, não. Eu preferia pegar isso aqui, ó, dádiva do destino, né? Você pode aumentar qualquer um dos atributos que você quiser, você pode aumentar então o seu destreza em 1. E quando uma criatura até 18 metros de você obtém sucesso ou falha em um teste de D20, você pode rolar um D4 e aplicar o total rolado como um bônus ou penalidade à rolagem do D20. Você vai fazer seu golpe atordoante, o cara falou que passou, você joga os 2 D4 e fala que ele não passou, porque você tira isso, você dá penalidade nele com esses 2 D4. E é muito melhor que isso aqui, cara. É muito melhor. Eu prefiro pegar a dádiva do destino, acertar seu golpe atordoante, fazer seus amigos tudo ter um turno extra a mais, né? Lógico que vai ter muito monstro no nível 19 que é imune a atordoar, vai. Mas esse aqui você pode usar tanto para você quanto para ele. Se safar de um poder que você foi tomar, né? Então, assim, eu preferia pegar a dádiva do destino. No nível 20, você ganha corpo e mente, e você aumenta a sua destreza e sabedoria em 4. Não tem o que falar, né? Isso aqui... O que eu vou falar disso aqui? Né? Se a sua destreza e sabedoria já era 20, vão para 24 as duas, agora a sua CA vai para 24. Se você tem braçadeiras da armadura, vai ser mais que 24. Então, nível 20 do monge é uma delícia, uma maravilha. Quem dera todos os nível 20 fosse assim, né? O nível do guerreiro podia ser assim também. Aumenta destreza e constituição, força. Você aumenta força e constituição em 4. Ou destreza e constituição, você escolhe. Muito melhor. Então aí, o que vocês acharam do monge? Eu achei o monge forte demais, galera. Acho que o monge tá muito bom. Acho que todas as coisas que tinham que fazer ele ser um papel, agora não tem mais. Então acho que ele tá bem mais poderoso do que ele era antigamente. Eu acho que ele tá muito mais legal de jogar. A gente tem alguém na nossa mesa que tá jogando com o monge pela primeira vez. É a primeira vez que ela tá jogando RPG na vida. Ela tá se divertindo até de jogar com o monge. Lógico que o fato dela ser uma lutadora ajuda. Então ela dá os golpes dela muito massa. Ela até faz os golpes. Tem vezes que ela faz o golpe. O que você fez? Ela vai lá, levanta e faz o golpe que ela fez no cara. Isso é uma imersão diferente, né? Você vê ela fazendo golpe, você imagina ela fazendo golpe mais ainda na aventura e você imagina o que aconteceu com o pobre orquinho na aventura. Então, é bem legal de jogar assim. Beleza? Fala aí o que você achou do monge, fala mais inspirações que o pessoal pode ter de monge aí, fala o que você mudaria no monge também, e não perca o próximo vídeo, que é essa da subclasse do monge, que vai estar eu e, já que o Scalia falou, a delícia do Scalia no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço pra todo mundo aí e jogar RPG é bom demais, falou.